noite, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a Luísa, professora de Química, e hoje vamos falar sobre soluções. Vocês lembram o que é solução? Soluções são misturas homogêneas, ou seja, ao misturarmos duas ou mais substâncias, obteremos um aspecto uniforme dessa mistura, pois apresentará apenas uma única fase. Revisando aqui misturas homogêneas e heterogêneas. Na mistura homogênea, o aspecto é uniforme, é uma única fase, enquanto na heterogênea pode apresentar duas ou mais fases, por exemplo, a água e o óleo. E em uma solução, chamamos de soluto a substância em menor quantidade e de solvente a substância em maior quantidade. E por que falamos que a água é um solvente universal? Porque muitas substâncias se misturam em água, se dissolvem em água. Por isso que é um solvente universal. Mas um exemplo de solução que temos aqui é a água, que é o solvente universal, e o açúcar. Para adoçar a água, a gente não vai colocar mais açúcar do que água, certo? Vai ser menos açúcar, certo? Para adoçar um suco, é menos açúcar do que suco, certo? Agora vamos falar sobre o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade representa a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em um solvente em uma determinada temperatura e quantidade sem precipitação, ou seja, sem gerar precipitado, chamado também de corpo de fundo e corpo de chão. Por exemplo, quando vai adoçar um suco, certo? E fica no final aquele açúcar, né? Aquele açúcar no fundo do copo. É porque tem uma quantidade a mais do coeficiente de solubilidade. E importante chamar a atenção disso daqui: as substâncias diferentes dissolvem-se em quantidades diferentes no mesmo solvente, mesma quantidade de solvente e mesma temperatura. Temos como exemplo que 50 gramas de açúcar é dissolvido completamente em 100 ml de água a 20 graus Celsius, enquanto 50 gramas de sal de cozinha, de NaCl, não é dissolvido completamente em 100 ml de água a 20 graus Celsius e gera a presença de corpo de fundo, aquilo que a gente vê no copo, né? Aquele salzinho lá no copo, lá no fundo do copo. Aqui nós temos o gráfico de solubilidade. Bom, na maioria dos casos, maior quantidade de soluto é dissolvido com aumento da temperatura. Ou seja, a solubilidade do soluto no solvente aumenta. E esse processo é chamado de dissolução endotérmica. Então, quando eu tenho um copo d'água e eu coloco o sal e eu estou dando calor, certo? Maior quantidade de sal vai ser dissolvida ali, porque com o aumento da temperatura, a solubilidade aumenta, a solubilidade do soluto no solvente aumenta. Isso na maioria dos casos. Porém, existem casos que é ao contrário. No caso em que o soluto se comporta de maneira oposta, menor quantidade de soluto é dissolvido com o aumento da temperatura. Ou seja, a solubilidade do soluto no solvente diminui com o aumento da temperatura. E esse processo é chamado de dissolução endotérmica, exotérmica, né? Endotérmica absorve calor, exotérmica libera calor, ok? Ou seja, com a diminuição da temperatura, a solubilidade vai aumentar, no caso da dissolução exotérmica. E aqui temos os gráficos. No caso da dissolução endotérmica, o gráfico temperatura e solubilidade mostra que com o aumento da temperatura a solubilidade aumenta. E no gráfico da dissolução exotérmica, mostra que com o aumento da temperatura a solubilidade cai. E agora vamos classificar as soluções. Nós temos uma solução saturada quando a solução contém a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em uma determinada quantidade de solvente e temperatura. E a quantidade de soluto vai ser igual à quantidade do coeficiente de solubilidade, a quantidade máxima que pode dissolver esse solvente numa determinada temperatura, ok? E tipo de solvente, ok? Nós temos uma solução insaturada quando a solução contém uma quantidade de soluto inferior em comparação ao coeficiente de solubilidade, ok?
E a quantidade de soluto vai ser menor que a quantidade máxima para o soluto se dissolver completamente no solvente. E temos uma solução supersaturada, ou seja, supersaturada passou da quantidade máxima. A solução contém a quantidade superior de soluto em comparação com o coeficiente de solubilidade. A quantidade de soluto, ela vai ser a quantidade de soluto vai ser maior que a quantidade máxima de soluto para se dissolver no solvente. E agora aqui está uma representação ilustrativa de como seria uma solução saturada, solução insaturada e solução supersaturada. A solução saturada, a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Já na insaturada, o vermelho está um pouco mais claro, né? Por quê? Porque a quantidade de soluto está menor do que o do coeficiente de solubilidade. E na solução supersaturada, tem corpo de fundo, tem precipitado. Então, a quantidade de soluto está maior do que o coeficiente de solubilidade, certo? E na solução supersaturada, já dá para perceber quando a gente vai colocar açúcar no suco, que fica aquele açúcar lá no fundo, né? Porque tá uma solução supersaturada. Vamos praticar um pouquinho agora? Vamos fazer uns exercícios. Questão 1. Uma solução pode ser definida como A. Substância pura em determinada temperatura e pressão. B. Mistura heterogênea com propriedades uniformes em todas as fases. C. Mistura de pelo menos duas substâncias com efeito uniforme. D. Dispersão de um material sólido em um líquido. Pausa o vídeo, faz e depois volta para ver se você conseguiu entender certinho. Bom, e a resposta é a letra C. Mistura de pelo menos duas substâncias com aspecto uniforme. Não teria como ser uma mistura heterogênea, porque solução é uma mistura homogênea, ou seja, vai ter apenas uma fase. Na mistura heterogênea, a gente tem duas ou mais fases. E não é uma substância pura, porque estamos tratando de uma mistura. Uma solução é uma mistura. E também não é uma dispersão de material sólido em um líquido. Questão 2. Nas soluções, 1. Água e sal. 2. Água e açúcar. 3. Água e bicarbonato de sódio. As substâncias sal, água e bicarbonato são classificadas como A. Solvente. B. Soluto. C. Coloide. D. Dispersante. Dá um tempinho e depois volta. Bom, a resposta é B. Soluto. Quem é o solvente é a água, que é o solvente universal, que a maioria das substâncias dissolvem em água. E coloide e dispersantes não é, seria assunto para outra aula, mas não é. Por fim, para finalizarmos essa aula, questão 3. Uma solução foi preparada dissolvendo-se um sal que apresenta solubilidade de 120 gramas por litro em água a 25 graus Celsius, da seguinte forma: adicionou-se 140 gramas de soluto em 1 litro de água, cuja temperatura era de 35 graus Celsius, ou seja, a solubilidade é de 120 gramas para 1 litro. Aqui tem 140 gramas para 1 litro, cuja temperatura era 35 graus. 35 graus, aumentou a temperatura, aumentou a solubilidade. Porém, resfriou-se a mistura até 25 graus Celsius, ou seja, voltou para 25 graus Celsius. A solução obtida pode ser classificada como A. Saturada, B. Insaturada, C. Supersaturada ou D. Concentrada. Dá um tempinho e volta. E a resposta é C. Supersaturada. Por mais que aumente a temperatura e aumente a solubilidade, quando voltar para 25 graus Celsius, né, esfriar, vai formar corpo de fundo. Ok, pessoal? Obrigada pela aula. Se gostou, dá um like. Tchau, tchau. Até a próxima.